O melhor presente para o Dia dos Pais você encontra no Master Sonda Shopping. E ainda concorre a 3 vale-compras de R$1.000. A cada R$30 ganha um cupom e participe. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nas nossas 2 edições inéditas do programa. Segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. Mas vale lembrar que você também pode acompanhar o Na Resenha através do Facebook da TV Erechim e também do nosso canal no YouTube. São as 2 alternativas para você acompanhar o programa no horário que você quiser, na sua Smart TV, no seu smartphone. São as opções que o Na Resenha está disponível para você que gosta de esporte. O programa Na Resenha tem um patrocínio do Master Supermercados. Você sabia que o Master agora tem uma loja virtual? É isso mesmo, você faz as suas compras na loja virtual do Master, combina um horário e a equipe do Master entrega produtos fresquinhos e de qualidade na sua casa. Master Supermercados. Está no Master, está em casa. Também conosco o patrocínio do Andretta, transformando horizontes. E ainda o patrocínio no Na Resenha da TV Erechim, da System Software de Gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. O programa Na Resenha de hoje conta com a presença de João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente, meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom tê-lo aqui no Na Resenha, Fifo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os telespectadores da TV Erechim. É sempre um prazer estar conversando contigo sobre futebol. Exercício rápido de memória, Fifo. Tu te lembra a última vez que a gente sentou aqui à mesa para debater sobre uma partida de futebol? Olha, eu tenho certeza que faz mais de 100 dias, né, Fábio? Impressionante, né? Verdade. É verdade. Ainda, claro, agora estamos no veranico de julho, né? Mas na época eu acho que ainda era verão, né? Ainda era verão, exatamente. Mas que bom, né? Que bom, nós que gostamos de futebol, nós que somos apaixonados, né, pelo esporte, ficamos muito felizes com o retorno do futebol. Nós tivemos nesta semana, né, neste meio de semana, o reinício do Campeonato Gaúcho. O jogo que marcou essa retomada do futebol foi justamente o jogo do Ipiranga contra o Esportivo. Que, aliás, Fifo, né, foi uma mudança de mandos de campo, né? Foi para o Cristo Rei, depois chegou a ser especulado em Novo Hamburgo, foi para Caxias, aí de Caxias foi para Farroupilha, aí de Farroupilha se especulou que pudesse o jogo voltar para Novo Hamburgo, aí acabou indo para Lajeado, onde foi realizada, enfim, a partida na Arena Alviazul, a casa do lajadense. Fifo, 2-2, um resultado que não foi bom para o Ipiranga quando se tratava de um confronto direto. É verdade, Fábio. Primeiramente, eu acompanhava pelo teu Instagram todas as mudanças ali, o que estava acontecendo, porque a gente também tinha indefinições, né? A última delas foi que ia ser em Farroupilha e depois foi para Lajeado de última hora, né? Bom, Fábio, sobre o jogo, para mim, eu classifico o resultado como ruim para o Ipiranga, tá? Por quê? Até mesmo pelas circunstâncias do jogo. Vamos fazer um exercício de memória. O mando de campo era do Ipiranga. Claro, a gente sabia que depois de toda a pandemia, de tudo que aconteceu, a gente acabou tendo que nos adequarmos às situações que estão postas aí, né? Mas, se fosse em Erechim, o 2-2 era péssimo o resultado. Como eu entendo que foi péssimo o resultado lá em Lajeado. Até, e me referi anteriormente, pelas circunstâncias do jogo. O Ipiranga jogou 45 minutos com um jogador a mais no segundo tempo. O Ipiranga foi muito bem no primeiro tempo, no meu entender. Foi melhor que o Lajadense, foi melhor que o Esportivo. Merecia ter ido para o intervalo vencendo o jogo, né? Por circunstâncias acabou não saindo vencedor no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, com um jogador a mais, um jogador do Esportivo que era muito importante, né? Que era o Galhardo, o homem que marcava na frente da área, o Ipiranga não conseguiu se impor. O Ipiranga demorou muito para fazer a sua transição ofensiva, teve dificuldades para chegar próximo do goleiro do Renan, conseguiu fazer um gol. Uma atrapalhada do goleiro,
né? Porque, vamos lá, vamos ser bem sinceros, o goleiro do quilate do Renan não pode errar numa bola daquelas. Se bem, Fifo, que eu vou abrir um parênteses aqui. Olha, eu como colorado, enfim, tanto é que ele quase entregou, aliás, quase tirou o Internacional de uma final de Libertadores naquela atrapalhada toda nos jogos contra o São Paulo. E, enfim, o Renan foi um goleiro que pintou muito bem, mas depois da ida dele para a Europa e o retorno dele, meus amigos, eu vou te contar, né? Não, e depois disso... Mas não podia levar um gol daqueles lá, né, Fifo? E assim, ó, mas mesmo assim me surpreendeu a não preocupação do Ipiranga em agredir o Esportivo no segundo tempo. Com um jogador a mais, o Ipiranga trocava muitas vezes passes na intermediária ofensiva, mas sem aquele ímpeto de chegar perto do gol, né? E aí o que aconteceu? O jogo, eu acho que o Ipiranga fez o gol ali pelos 32, 33 minutos do segundo tempo, né? E depois o Ipiranga se retraiu, o Esportivo, claro, a tendência foi que o Esportivo foi para cima do Ipiranga, e numa atrapalhada de toda a defesa do Ipiranga também, o Esportivo acabou conseguindo um escanteio, no bate-rebate o Charo fez um golaço, né? Vamos ser bem sinceros, sem chance de defesa para o David. E o resultado, no meu entender, foi péssimo, pelas circunstâncias e também para as pretensões do Ipiranga no segundo turno. Pois é, Fifo, aí sabe que chega a ser até um pouco contraditório, né, com o que eu vou dizer aqui. Porque eu tinha uma expectativa de que, por exemplo, o Ipiranga voltaria pior do que voltou. Eu achei que o Ipiranga voltaria com muito mais dificuldades, principalmente pela questão do entrosamento, e isso é um cenário que a gente, né, tinha muito presente de todas as equipes que estavam voltando, até pelos campeonatos estaduais que voltaram antes que nós, né, como o Carioca, Pernambucano, que a gente pôde observar as dificuldades em termos de entrosamento. Mas eu achei que o Ipiranga fez um bom primeiro tempo, e aí no segundo tempo, baseado naquilo que a gente viu no primeiro tempo do Ipiranga, criamos uma expectativa de que, bom, o Ipiranga agora com um jogador a mais durante 45, 48 minutos e com o futebol que apresentou durante boa parte do primeiro tempo, o Ipiranga vai sim vencer o jogo e aí vamos sair daqui com 3 pontos, passando na classificação geral a equipe do Esportivo e se aproximando muito da vaga para a Copa do Brasil. E aí o segundo tempo o Ipiranga não conseguiu criar chances, tanto é que criou mais chances o Esportivo do que o Ipiranga, foi muito melhor a equipe do Esportivo do que o Ipiranga no segundo tempo. Então acho que pelo que o Ipiranga apresentou no primeiro tempo, a gente esperava muito no segundo. É verdade, e assim, ó, no intervalo, no comentário, né, na rádio a gente achava que o Ipiranga, sem dúvida nenhuma, ia no segundo tempo, ia empurrar o Esportivo para dentro do seu campo, ia agredir, porque no primeiro tempo o Ipiranga teve mais agressividade do que no segundo. 11-11, né, com igualdade de jogadores, o Ipiranga foi mais agressivo do que no segundo. Me surpreendeu muito a segunda etapa do time do Ipiranga, sabe? E me surpreendeu negativamente, porque o Ipiranga parecia que não queria vencer o jogo no segundo tempo, Fábio, sabe? Demorou para fazer o gol, e aí quando fez o gol, acabou tendo mais uma oportunidade. Inclusive meu pai ontem me disse, mas o Jean Silva teve mais uma oportunidade, ficou cara a cara, quis driblar o Renan, perdeu o gol, e aí depois, tu sabe que o futebol pune, não adianta, né? E assim, ó, Fábio, eu esperava muito mais do Ipiranga no segundo tempo. Assim, ó, me preocupou bastante a segunda etapa do time do Ipiranga, né? Jogando com um jogador a mais, me preocupou e agora preocupa para a sequência, porque todos nós sabemos. Agora, o resultado mais vencível, vamos dizer assim, o resultado que a gente, o time mais, na teoria, mais fraco é o Esportivo. E era o resultado que nós tínhamos que fazer, né? Aí para nossas pretensões. Aí depois, vamos lá, temos o Grêmio, domingo, que a gente sabe de toda a dificuldade, a gente viu ontem no Grenal, e depois temos o grande Caxias, né? A gente campeão não sabe, do primeiro turno. Campeão do primeiro turno, a gente vai ver hoje a partir das 11 horas, a gente está gravando na quinta-feira, né? A partir das 11 horas temos o Caju, então não vai ser fácil, Fábio. Me preocupou bastante o resultado ontem. Bom, Fifo, daquele time, e até na rádio também eu projetava esse time, havia escalado ainda na segunda-feira, né, baseado nos treinamentos de algumas fontes que a gente tem lá dentro do Ipiranga, a gente conseguiu, né, mais ou menos projetar o Ipiranga que iria a campo. E até porque, segundo uma fonte me informou ainda durante a semana de trabalhos coletivos, o próprio Paulo Henrique Marques prezava muito pela força, né, e a condição física dos atletas que ele mandou a campo no seu início. Então, por isso que, por exemplo, jogou o Tarek, jogou o próprio Neto Pessoa na frente. Jogou muito bem, diga-se de passagem. Jogou muito bem. Aliás, eu acho que até foi a melhor partida dele desde que chegou o Ipiranga, né? Tanto é que o Ipiranga foi buscar o Cristiano porque não vinha dando conta do recado o Neto. Isso aí.
Então, o neutro é uma substituição lógica pela ausência do Henrique Ávila, mas eu gostaria de pontuar nesses jogadores que acabaram entrando, Fifo. O Newton na lateral esquerda, o Tarik como primeiro volante e o Neto Pessoa na frente. O que te pareceu esses 3 jogadores que entraram no time do Ipiranga? Bom, o Newton. O Newton parecia, assim, ó, gosto muito dele, acho pessoa formidável até, mas o que me chamou a atenção do Newton? Eu achei que ele não tem ritmo. Acho que falta muito ritmo de jogo, muito tempo sem jogar, Fábio, sabe? Todos nós sabemos a qualidade que ele tem, sabe? Mas eu achei que ele tá um pouco fora de ritmo, desde o início do ano ele jogou muito pouco, né? Achei ele por diversas vezes um tanto quanto, assim, ó, fora do contexto, sabe? Não sei, eu acho que uma sequência possa ajudar, quem sabe, não sei se pode ser que o Newton seja deslocado para a zaga, quem sabe seja um momento, né? Uma opção ali, uma opção, né? Não sei, mas eu particularmente não gostei da atuação dele ontem, sabe? O Tarik, eu acho que o Tarik faz muito bem a função de primeiro homem de meio campo, né? Acho que é um jogador que consegue dar aquela segurança necessária, tem um bom passe, né? Mas às vezes para chegar na frente é mais complicado. Não estava necessitando no primeiro tempo, né, Fábio? Não estava necessitando, porque o Clayton estava fazendo muito bem aquela segunda função. Eu acho que o Tarik vai brigar muito com o Fidelis pelaquela primeira posição ali. O Tarik é um jogador que tem bola aérea, que tem o passe, que tem um vigor na marcação. Eu gostei da atuação dele ontem, sabe? Só eu acho que no segundo tempo, como tinha um jogador a mais, o Tarik poderia ter dado lugar, em vez de ter saído o Clayton, e eu não sei porque que saiu o Clayton, pode ser que tenha sentido alguma coisa. Para mim foi um dos melhores jogadores do Ipiranga. No primeiro tempo, né? No primeiro tempo foi muito bem. Podia ter saído o Tarik e ter jogado Reinaldo e Clayton. Bom, mas daí é a opção do Paulo Henrique. E o outro jogador? O outro seria o Neto Pessoa. Neto Pessoa, gostei muito da atuação. Gostei muito da atuação, muito aplicado no primeiro tempo. Né? Um jogador que conseguiu, quando a bola chegou, reter a bola no campo de ataque, participativo. Ligado, né? No jogo, Ligado no jogo, tanto é que fez o gol numa roubada de bola. Exato. Na intermediária, conseguiu aplicar um drible desconcertante do zagueiro, chegou com muita tranquilidade na frente do goleiro e conseguiu finalizar muito bem. Então, eu gostei muito da atuação do Neto Pessoa. Então vamos lá, Fifo. Tarik ou Fidelis no teu time, sem titubear. Quem seria o titular já para o jogo contra o Grêmio no final de semana? Eu ficaria com o Tarik. Na frente, Neto Pessoa ou Cristiano? Eu ficaria com o Neto. Até porque há 2 observações a se fazer. E aí vamos incluir o Newton aqui nessas análises que estamos fazendo. O Newton fora contratado para ser titular do Ipiranga, né? Só que esqueceram de combinar com o Henrique Ávila. É verdade. Que, aliás, chegou inclusive a figurar na lista de jogadores que não permaneceriam. A direção bancou por convicção a permanência do Henrique Ávila. Porque eu não seguraria o Henrique Ávila, pelo que ele apresentou no ano passado, jogando como um meia, né? E também eu acredito que o próprio Paulo Henrique Marques nos disse numa entrevista que ele não queria contar com o Henrique Ávila e tal, sim, pelo que ele havia visto ano passado. Mas o Henrique Ávila jogando na lateral esquerda, né, jogou uma enormidade. Tanto é que o Ipiranga sentiu muito a falta do Henrique Ávila. E aí vamos projetar aqui, né, Fifo, o Henrique Ávila dos melhores momentos que a gente viu no primeiro turno, sim, especialmente sim, do campeonato, né? Eu acho que assim, Fábio, é uma tendência a voltar o Henrique Ávila. Sim, eu acho que sim. Acho que não há discussão, né? Não há discussão. O Newton teve a oportunidade. Assim, ó, por mais que seja o retorno de todo mundo, ontem eu acho que podia ter dado um pouquinho mais. Um pouquinho mais, eu acho que ele ia começar a brigar com o Henrique Ávila pela posição. Eu acho que não é isso que aconteceu, né? Então eu acho que vai jogar o Henrique Ávila contra o Grêmio. O Henrique Ávila é titular indiscutível, né? Com relação a outro jogador aqui, o Ipiranga trouxe, o Neto era a opção do Ipiranga para o início da temporada, tinha o Neto e o Santiago Krieger, né, o argentino, que era para ser a opção. Acho que já foi até embora, né? Ninguém ouviu mais falar do rapaz, acho que nem está mais aí no Ipiranga. Mas enfim, esse jogador era alternativa para o Neto. Mas o Neto foi contratado para ser o titular do Ipiranga. E acabou não conseguindo se firmar, tanto é que o Ipiranga foi atrás do Cristiano.
mas que é um jogador que não é um centroavante nato, Cristiano, é um jogador de movimentação, ele sai muito da área, enfim, né? E não conseguiu corresponder ao Cristiano. Isso que, tudo bem que ele chegou na reta final, né, Fifo, do primeiro turno ali, no jogo contra o Caxias, enfim, né, e aí depois veio 2 ou 3 jogos, aí depois já teve a paralisação, mas nos jogos que ele começou, ele pouco produziu, tanto é que o Neto voltou a ser titular agora. Sim, daqui a pouco o Paulo Henrique vai justificar também por uma questão de força, de estar mais preparado, mas eu acho que também foi uma opção técnica ali, porque o Cristiano ficou devendo aquilo que nós já vimos ele jogar em outras equipes e que ele poderia dar de resposta e ainda não deu. Então acho que o Neto, neste jogo aqui, crava também a titularidade dele no time do Ipiranga. Também acho, Fábio, assim, ó, eu gostei da atuação dele ontem, eu não tinha visto uma atuação tão convincente quanto ontem, né? Conseguiu reter a bola, conseguiu fazer aquela parede, segurando os jogadores do Esportivo, principalmente os jogadores de defesa, ligado no jogo, coisa que por diversas vezes eu não vi o Cristiano dessa forma, né? E quando teve a oportunidade, ele conseguiu concluir com qualidade. Isso que é importante. O centroavante é assim, apareceu a oportunidade, tem que concluir e fazer. Ele teve a oportunidade e fez. E que bom, e a gente sabe, né, Fifo, isso é quase que uma regra no futebol. O centroavante vive de gols. Sim. E o gol, né, é um estímulo para o jogador para continuar marcando, para a fase ser boa. E o Neto Pessoa, por mais que ele tenha feito, acho que um gol, se eu não me engano. Fez de pênalti contra o... Não, ele fez 2. Ele fez contra o São Luís, acho, o Pelotas. Contra o São Luís de cabeça. Tá. Não, contra o Pelotas de cabeça. Eu sei que ele fez um gol nesse Porque contra o São Luís ele perde um pênalti aqui. Né? Ele perde um pênalti aqui, ele faz um gol contra o Pelotas de cabeça, o segundo gol, que é aquele lance que o Zotti acaba dando um balãozinho exato. No jogador do Pelotas na linha de fundo, e ele faz um gol contra o Brasil de Pelotas de pênalti lá no Bento Freitas. Então, quer dizer, é um jogador que né, até teve algumas possibilidades e acabou desperdiçando, né, no primeiro turno. E aí agora, né, esperamos que reencontre, até porque eu sou um pouco nostálgico, Fifo. Eu gosto do centroavante camisa 9 clássico. Aquele referência, o cara que faz o pivô, aquele que usa a estatura, o corpo para poder fazer dessa uma ferramenta para desequilibrar o adversário e até para abrir espaço, né, para os pontas que chegam ou para os meios, no caso o Ipiranga, né? Que e tem até para contribuir com a tua afirmação, eu acho que para o futebol gaúcho é muito importante isso, porque tu pode ver, olha a mudança, assim, ó, a gente até comentava na transmissão da Rádio Difusão, no primeiro tempo, o Flávio Torres do Esportivo, tá? Ele não conseguiu fazer o que o centroavante deve fazer. Já no segundo tempo, com um jogador a menos, depois que o Carlos Moraes acabou fazendo a substituição, colocando o Marcão, mudou completamente o panorama para o Esportivo. Por mais que o Esportivo tivesse um jogador a menos, o Marcão conseguiu reter a bola, o Marcão teve uma oportunidade que ele acabou fazendo um drible na entrada da área e chutou de perna esquerda, que o David teve que fazer uma grande defesa, e por diversas vezes ele incomodou muito a zaga do Ipiranga. Exatamente, Fifo, exatamente. E aquele que, por todos nós, né, é badalado como o homem de referência técnica do Ipiranga, o Zotti. O que dá para falar do desempenho do Zotti? Ficou aquém, né, Fifo? Ficou aquém. Eu acho que carece também de ritmo, né? A gente sabe de toda a qualidade que tem, né, Fifo? Muitas vezes, num passe ou outro, a gente já vê que ele é diferente, né? Para nossa média. Agora, esse dá pra gente colocar como um dos jogadores que mais sentiram, acho que, sim, essa falta de ritmo. Na verdade, assim, todos vão sentir a falta de ritmo. Ficou evidente ontem no Grenal, né? As pessoas que acabam acompanhando mais a dupla Grenal. Mas o Zotti, quando ele apareceu, quando ele conseguiu se aproximar, principalmente do lado direito de ataque do Ipiranga, ali com o Gia Silva, com o Clayton, que caía ali com o Muriel, que mais uma vez fez uma grande partida, né? A gente tem que exaltar isso. Eu acho que ele e o Clayton foram os que menos sentiram o ritmo, né? Eu acho que né? E aí o seguinte, quando ele se aproximou daquela parte do campo, conseguiu sair boas coisas, né? Claro, ele bateu uma falta muito bem batida, que eu não sei se a bola, até agora não sei se a bola deu na trave ou o Renan pegou. Aquela que ela foi do lado lá. Assim, ali fica evidente a qualidade dele, né? Mas carece de ritmo, carece daquela aproximação, daquela triangulação, daquele passe em diagonal. E eu pedia muito isso no segundo tempo, né? Pô, o Ipiranga tava com um jogador a mais, aquele passe mais vertical, aquele passe que coloca o atacante na cara do gol. O Ipiranga não fez em nenhum momento isso. Indo ao encontro disso que tu falas, Fifo, o torcedor do Ipiranga vai lembrar.
Teve muitos jogos aqui no Ipiranga, e aí eu acho que isso também despertou pela qualidade técnica que o Zotti tem. Muitas vezes a bola caía nele, e até por Ipiranga já ter um esquema já, né, pronto, né, que joga com 2 pontas, né, 2 jogadores pelo lado, o Jean Silva de um lado e o Leilson de outro. Muitas vezes a bola vinha pro Zotti de costas, né, ele dava um tapa pro lado direito, pro lado esquerdo, porque aí sabia que a engrenagem estava funcionando, claro. Tinha um entrosamento, né, e eu acho que aí a gente começa a perceber que realmente o ritmo de jogo, né? Aí tem a questão da confiança também dos jogadores, enfim. A gente pôde observar nos jogos ontem, tanto no Grenal quanto no jogo de Ipiranga, de erros de passe que são erros que, olha, Fifo, meu Deus, os jogadores não erram. Bizarros. Teve lances ontem que a gente viu, né? E aí nem vou pegar do jogo de Ipiranga, vou pegar do jogo do Internacional, que o Saravia errou até e chegou ele adiantou a bola e adiantou para a linha lateral. Assim, então tu vê, então acho que a gente tem que ter também um pouco de cautela com relação a isso gradativamente. A gente lembra do Fluminense na reestreia do Campeonato Carioca, foi trágico, não que o Fluminense é um grande time, né, e a gente vai ter uma evolução, e apresentou uma evolução até a final contra o Flamengo, mas eu acho que jogando as equipes vão, só que o problema é que o campeonato não tem muito tempo para se ganhar ritmo, né, Fifo? Não tem nada de tempo, né, domingo tem contra o Grêmio, quarta-feira que vem a gente já sabe quem tá classificado ou não, né? E depois nós temos a Série C, né? Tem a Série C. Nós temos a Série C que a gente tem que entrar bem também, porque o nosso grupo é muito difícil. Exatamente. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois, além de continuarmos falando desse jogo do Ipiranga, a reestreia do Canarinho no Campeonato Gaúcho, fazermos a projeção do compromisso contra o Grêmio no sábado e também, né, falarmos um pouco do clássico Grenal que nós tivemos lá no Centenário em Caxias do Sul. O programa Na Resenha volta já. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, agradecendo você, telespectador, que nos acompanha nas nossas 2 edições inéditas do programa esportivo da TV Erechim. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes, também conosco o System Software de Gestão, há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. Conosco também o patrocínio aqui no Na Resenha do Master Supermercados. Você sabia que o Master agora tem uma loja online? É isso mesmo, uma loja online para você fazer as compras no conforto do seu lar, no seu sofá, na sua casa, no seu notebook, no seu smartphone. São algumas opções para você fazer as compras online no Master Supermercados, porque tudo que você encontra na loja física também está disponível na loja online. Faça suas compras que o Master entrega na sua casa. Tá no Master, tá em casa. Nós estamos conversando Na Resenha de hoje com o João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente, comentarista da Rádio Difusão. Fifo, nós teremos agora na próxima rodada um Ipiranga que vai enfrentar o Grêmio. Na classificação geral, o Esportivo mantém 2 pontos de diferença ainda para o Ipiranga. Isso que na classificação geral contam só as pontuações dos turnos, que não entram os mata-matas, né, Fifo? Não. Entram só os jogos das primeiras fases. Então, a primeira fase do primeiro turno e a primeira fase do segundo turno. Então, para o Ipiranga, o campeonato nem é a classificação para a próxima fase, né, Fifo? A competição do Ipiranga é a vaga na Copa do Brasil. E a vaga na Copa do Brasil passava muito pelo jogo de ontem, justamente por ter o Grêmio agora na próxima rodada e na última o Caxias. Por outro lado, Fifo, o que poderia nos servir daqui a pouco de um certo alento seria que a equipe do Esportivo também tem uma tabela complicada, porque o Esportivo tem o Juventude e o Internacional. Então, são adversários difíceis. O Inter no próximo sábado e na última rodada a equipe do Juventude. Então, as tabelas se assemelham muito, só que essa diferença deles para nós ainda existe. O que me preocupa nesse momento, Fábio, e eu até comentei ontem na transmissão, é o seguinte: o time do Aimoré, tá? O time do Aimoré, se eu não me engano, também tem uma tabela mais tranquila, digamos assim, porque o time do Aimoré já, se eu não me engano, já atuou contra Grêmio, né? Não, o Aimoré deve ter o Inter ainda, se eu não me engano. O Inter na última rodada e na penúltima rodada tem o São Luís em casa. E agora o Novo Hamburgo, que é o jogo de hoje. Se o Aimoré vencer o jogo contra o Novo Hamburgo, tá? E que o Aimoré,
Eu até conversando com o Hélio Vieira, que é um grande amigo, técnico do Aimoré, o Hélio disse assim, olha, eu esperava mais baixas, eu não tenho tantas baixas assim, tá? Eu esperava que o nosso time ia se desfazer mais. Claro, eu não tenho mais aquele ímpeto e aquela subida que eu tinha lá em março. Estava numa ascensão, né? Vindo de vitória contra o Grêmio, goleado sobre o Ipiranga. Goleado sobre o Ipiranga, ele falou, olha, mas eu esperava mais baixo. Eu pensei, olha, vai sair um monte de gente e tal. Não é isso que aconteceu, tá? Ele disse, bom, se eu vencer o Esportivo, se eu vencer o Novo Hamburgo, eu vou ficar numa situação mais confortável, porque se eu não me engano o Aimoré, daí ele faz 13 pontos daí? Se ele vence, ele chega a 14 pontos, passa o Ipiranga. O Ipiranga tem 13 hoje. O Ipiranga tem 13 e o Aimoré tem 11 pontos. E o Esportivo 15? O Esportivo tem 15 pontos. Daí aí a gente começa a... O que aconteceu, Fábio? Para deixar o telespectador bem a par. O Ipiranga perdeu uma oportunidade de vencer, passar o Esportivo, jogar de sangue doce com o Grêmio, tentando um empate, e depois jogar tudo contra o Caxias na última partida, sabe? Precisando vencer para classificar para a segunda fase e, além disso, para também deixar praticamente assegurada a vaga na Copa do Brasil. Exato. Né? Então ontem nós perdemos uma oportunidade ímpar, eu acho. Não vai ser fácil. Eu acho que o Ipiranga trouxe mais times para a briga. O São José também está nessa briga, se eu não me engano. Tá na briga. O São José, só uma observação, porque tem esse confronto aqui, quando a gente está gravando o programa, o jogo ainda não fora realizado. Sim. Mas, né, quando o programa está ainda ao ar, a gente já tem esse resultado definido. Mas olha só que interessante, porque tem um confronto, Fifo, entre o time do Novo Hamburgo e o Aimoré, porque o Novo Hamburgo hoje, no grupo do Ipiranga, que é o grupo A, o Novo Hamburgo é o segundo colocado do grupo hoje com 3 pontos, né? Só que eu já estou numa fase que eu não estou me preocupando com a classificação do Ipiranga para a próxima fase. Eu acho que esse é o menos relevante de tudo para o Ipiranga, né? A não ser que o Ipiranga tivesse condições de fazer frente e ganhar o campeonato, que eu acho que não é este o caso. Mas, se não, eu acredito que o importante para o Ipiranga é justamente pensar na classificação geral. E na classificação geral, o melhor resultado é uma vitória do Novo Hamburgo sobre o Aimoré, porque aí mantém ainda uma diferença. Como o Novo Hamburgo não é candidato a brigar por uma vaga direta na próxima fase, pela condição hoje, tem apenas 6 pontos, então o melhor para o Ipiranga é que o Novo Hamburgo vencesse esse confronto, né? E aí deixaria a equipe do Aimoré, já que tem um confronto contra o Inter na última rodada, apenas com a possibilidade de chegar a 14 pontos. Né? E aí, então, acho que aí é pelo jogo que tem contra o São Luís de Juí na rodada seguinte. Então, acho que no melhor dos cenários é uma vitória do Novo Hamburgo sobre o Aimoré. Porque senão, aí, meus amigos, aí a coisa complica. Porque tem o São José também que tem 11 pontos. E deixa eu até dar uma olhada aqui nos jogos que o São José tem pelo... O São José já fez contra o Inter, porque a última rodada, o São José, se eu não me engano, já jogou contra o Inter e contra o Grêmio. Exato. Né? Eles têm agora o São Luís, que é o jogo, no caso, que está sendo realizado, que já foi realizado, né? No horário que a gente está gravando o programa ainda não. Depois, o São José tem o Novo Hamburgo em casa, batível, né? E na sexta e última rodada, o São José joga contra o Pelotas no Cristo Rei. Uma tabela, eu confundi a tabela do Aimoré com a do São José. É uma tabela mais fácil. E tem quanto? 11 pontos, né? 11 pontos, a mesma pontuação. O São José, além disso, deve jogar no Passo da Areia, que aquilo lá é um carpete, né? A melhor tabela é a do São José. A melhor tabela do São José. E não tá tão longe assim, Fábio. Por exemplo, se o São José vencer hoje, o São Luís, né? Hoje a gente vai... O programa vai ao ar na sexta, nós estamos falando na quinta aqui, mas se o São José tiver com um resultado positivo, já passa o Ipiranga e já a gente traz Aimoré, São José, Esportivo e Ipiranga para briga. Não vai ser fácil. Eu acho que por isso que esse jogo de ontem aí ficou com um gosto amargo de derrota por tudo isso que a gente está falando, projetando e pelo que tem de jogos ainda. Fifo, nós estamos ainda agora tem um confronto contra o Grêmio, né? O empate contra o Grêmio seria um resultado extra classe, né? Um resultado espetacular. Também acho, Fábio. Eu acho que assim, não tinha essa conotação se nós tivéssemos vencido. Uma derrota era completamente aceitável para o Grêmio, né? Mas, olha, gente, agora o Ipiranga vai ter que pensar em pelo menos trazer pontos desse jogo. Se quer lutar de fato pela Copa do Brasil, isso vai ser importante. Porque daí, veja bem, a gente fica com 3 pontos, a gente fica com 13 pontos, a gente tem 13 pontos, né? Aí, se a gente
for derrotado contra o Grêmio, a gente só pode chegar a 16 pontos. O Sportivo já tem 15. Exato. O Sportivo tem o Inter, mas o Sportivo também tem uma outra partida, se eu não me engano. Juventude. Que é contra o Juventude. Se o Sportivo fizer 16, nós não alcançamos eles no número de vitórias, se eu não me engano. Então isso é um problema seríssimo já. Exatamente. Então por isso todo esse gosto amargo do jogo e do resultado contra a equipe do Sportivo. Bom, Fifo, vamos falar também do Clássico Grenal, porque o Grenal se imaginava também, né, que nós teríamos um ritmo bem diferente da partida, muitos erros que de fato, né, a gente viu muitos erros no jogo, mas a gente viu um jogo até, se comparado com tudo que a gente tinha de pessimismo, acho que até um bom Grenal, hein, Fifo? É assim, ó, é bem estranho a gente acabar comentando, né, Fábio? A gente tá sem o hábito de comentar futebol, principalmente futebol gaúcho, né? A gente comentava aí que faz 100 e tantos dias aí que a gente acaba não comentando. Até me surpreendeu bastante alguns jogadores muito aquém, e 120 dias sem jogar, acho que nunca tiveram uma parada dessa, mas jogadores muito aquém. Por exemplo, eu vou ser bem sincero assim, ó, a atuação do D'Alessandro, pra mim, assim, eu nunca tinha visto o D'Alessandro jogar uma partida tão ruim. Tão ruim. Ele, assim, ó, poucas vezes o Lucianinho Périco, que a gente assistiu na RBS TV, falou o nome dele. Né? Um jogador muito aquém do que veio. Claro, beleza. Isso aí é uma coisa que nunca a gente tinha visto, né? Essa uma parada tão grande. Mas mesmo assim, erros até infantis, né? Por exemplo, tu citou a situação do Saravia, sei lá, muito erro de passe. Muito erro de passe. Olha... Isso foi o que a gente mais viu, né? Erro de passe. Passe muitas vezes que era um pouco mais curto, era longo. Ou passe que era longo, era muito curto. Enfim, erros assim, meio que infantis, né? Assim, ó, o que ficou de bom, sabe? Pra mim. E todo mundo sabe que eu sou gremista. O Fábio Colorado, eu sou gremista, né? Agora, fica claro e evidente que o Maicon não pode ser titular do time do Grêmio. É até polêmico que eu vou falar aqui, mas é o seguinte, o Grêmio melhorou muito quando entrou o Darlan, sabe? Eu acho que fica claro isso hoje, tá? A segunda coisa, o Guilherme Guedes é bom no lateral esquerdo, pode ser, assim, ó, eu gosto, até as pessoas me criticam muito, mas eu gosto muito do Cortez, eu acho que defensivamente ele cumpre um papel essencial na defesa do time do Grêmio, sabe? Então, o Guilherme Guedes foi muito bem ontem, cumpriu o papel, chegou na frente, isso que é importante. O Everton ainda carece um pouco de ritmo. Eu brinquei que ele mandou uma carta pro Marcelo Lomba que ia bater o pênalti ali, e é verdade, o Fábio é goleiro das nossas peladas, né? Desenhou que ele ia bater ali, né? Mas, sobretudo, sobre o Grenal, eu achei que o Inter teve um bom primeiro tempo, por diversas vezes foi melhor do que o Grêmio no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com a saída do Maicon e com a entrada do Darlan, o Grêmio se impôs muito. O segundo tempo do Grêmio foi muito superior ao do Inter. Fifo, eu quero fazer duas observações nisso que tu fala. Primeira questão do D'Alessandro. Eu concordo que o D'Alessandro, e aí vamos tirar aqui uma exceção, especialmente pelo segundo tempo, o Matheus Henrique. De resto, me parecia que os jogadores mais técnicos eram os que mais tinham dificuldade no jogo de ontem, né? Os que têm um pouco mais de recursos eram os que tinham um pouco mais de dificuldade. Eu acho que o D'Alessandro também ontem pagou um preço, sim, do ritmo e tudo, mas que eu achei incompreensível, por exemplo, a utilização do D'Alessandro, e para mim o D'Alessandro nessa função que ele jogou ontem não tem espaço nenhuma no time do Internacional. E aí eu acho que não é nem pela questão só da falta de ritmo, Fifo. Acho que o D'Alessandro jogando como jogou ontem, de costas pro gol, eu acho que o D'Alessandro não tem condições de brigar com ninguém por posição no time titular. Agora, o D'Alessandro vindo de trás com a bola no pé, e eu acho que ontem era o tipo de jogo para explorar o que o D'Alessandro tem de melhor, né, que era o passe jogado. Tanto é que a gente pôde observar na própria transmissão do jogo, Fifo, quantas vezes que o próprio Kahneman, enfim, os jogadores chegavam por trás e paravam o D'Alessandro por falta, porque estava jogando de costas. Uma coisa é vir de frente, o D'Alessandro é um jogador que vem de frente, ele é a camisa 10, armador, ele é quem distribui as jogadas, e aí o D'Alessandro estava recebendo as bolas. Vimos um Bosquilha completamente destoado do jogo, né, até tentando alguns chutes de fora da área, mas produzindo poucos, laterais muito sem ritmo, principalmente o Saravia, dando até a impressão de que é um jogador ruim, e eu defendi o Saravia como titular do Internacional pelo único jogo que eu vi dele, né, antes da parada. Vou até te fazer uma confidência, né? O nosso amigo Zé Badalotti, da Rádio Difusão, eu mandei uma mensagem para ele, logo depois de um lance do Saravia, que a bola sobrou e ele foi chutar e errou em bola. Sabe? Eu mandei
grande dúvida, ou o Rudinei ou o Saravia. Não, porque criticavam o Rudinei, mas o Saravia também não foi bem. Não foi bem, foi muito mal. Aliás, ontem foi, quem sabe, um dos piores em campo. A gente pôde observar no Internacional ainda aquela ideia do Kudê, sim, pronta, de que o time tem que sair jogando e tocando passe de trás. Aí a gente vê a deficiência do Moledo, né? Eu acho que o Moledo é um jogador que tem muita dificuldade de sair jogando. O Cuesta já tem qualidade para sair jogando. O Musta é um jogador que, olha, pode ser que esteja enganado, Fifo, mas é um jogador que, na minha opinião, ele tem mais grife do que bola. Sim. Né? Não, e mais, né, Fábio? A gente tem que ser bem sincero. O Daniel Nobre Bins, que é o árbitro do jogo, que estava estreando no Grenal, ele tinha que ter expulsado o Musto naquele lance. Eu acho que ficou evidente. É uma falta dentro da área, o jogador tinha clara, a bola vinha no Kahneman. O Kahneman ia cabecear, não sei se ia fazer o gol. Ela não é uma falta pro vermelho direto, mas ela é uma falta pro segundo amarelo, né? Consequentemente, a expulsão. Então acho que foi muito mal também esse jogador. Eu acho que o Guerreiro, Fifo, eu até não vou cobrar do Guerreiro porque, vamos combinar, em qualquer circunstância jogar contra Pedro Jeromel e o Kahneman já é uma parada duríssima para qualquer jogador. Né? Não por nada que é rotulada já há alguns anos como a melhor dupla de zaga da América do Sul. E aí você jogar sozinho contra os dois é muito difícil, né? O Inter ficou ontem sem alguém que pudesse ajudar, tanto é que o Guerreiro em alguns momentos saiu para tentar trocar passe, dar alternativa, porque, né, quando chegava, né, a defesa ganhava sempre. Então, pelo lado do Grêmio, eu acho que o Guilherme Guedes é um jogador, e aí eu concordo contigo, Fifo. E quando o Grêmio perdeu o Caio Henrique, eu passei a defender uma tese que eu já defendo há algum tempo relacionada ao Cortez. O Cortez é um jogador nota 6 sempre. Tu não vai ver o Cortez sendo 9, sendo 10, mas também tu não vai ver o Cortez sendo 2, sendo 1. Né? É um jogador que mantém uma média de atuação, né? E assim ele vai se manter. E vamos combinar, o Grêmio trouxe o Caio Henrique, o que o Caio Henrique, que é um jogador diferente, que eu, se fosse dirigente do Grêmio, teria trazido, se fosse de qualquer outro clube, teria buscado pelo que ele fizera no Fluminense na temporada anterior, mas o que o Caio Henrique fez a mais do que o Cortez? Nada. Tanto é que o Cortez volta à titularidade agora de uma forma natural, e não tem no mercado um jogador disponível que possa vir e jogar. Claro, tem o Felipe Luiz no Flamengo, mas dentro das possibilidades do Grêmio, que o Grêmio possa buscar para ser titular. Então acho que o Cortez vai ser titular sim. Ontem também deu para perceber que é um jogador que apoia, né, o Guilherme Guedes, tanto é que depois de algumas subidas dele, que aí o Inter começou a jogar a bola nas costas com o Marcos Guilherme, que tecnicamente também não estava tão bem, tinha velocidade, enfim, mas faltava o acabamento final. Ele explorou algumas vezes as costas ali do Guilherme Guedes. Mas, por outro lado, Fifo, e aí eu concordo contigo, eu acho que o segundo tempo do Grêmio ontem, e aí se resume a um jogador e a uma mudança, a saída do Mike e a entrada do Darlan. Porque a entrada do Darlan fez com que o Matheus Henrique, né, que foi razoável no primeiro tempo, no segundo tempo tomasse conta da partida, né? Ele colocou a bola embaixo do pé e disse, olha, deixa aqui que eu vou resolver a parada. E aí a entrada do Darlan fez com que o próprio Matheus Henrique crescesse muito. E eu acho que o Grenal, né, o grande fato para mim do Clássico Grenal, eu acho que é esse. O Darlan, na minha opinião, está cavando uma titularidade no time do Grêmio e provou isso. Porque quando ele entrou, o Grêmio começou a dominar as ações e foi muito melhor que o Internacional no segundo tempo. Eu acho que mais do que isso, Fábio. O Grêmio ainda tem no elenco o Lucas Silva, que não conseguiu jogar, né? Eu acho que assim, vinha bem também. Que vinha bem. Mas mais do que isso, ficou provado ontem, e por diversas vezes a gente debateu, e eu ouvi os debates da Rádio Cultura também. Por diversas vezes foi debatido a presença do Maicon no time. Sim. E o mais do que isso, ontem ficou ficou muito claro que ele, às vezes, ele inibe o Matheus Henrique, porque o Matheus Henrique muitas vezes tem que dar aquele combate, ele tem que ser o primeiro homem, ele tem que correr atrás dos meias do time adversário, e ele não consegue fazer aquela rodagem de bola, digamos assim, que ele carrega bastante a bola. Por diversas vezes eu critico porque ele carrega bastante a bola, mas ele nesse carregamento ele consegue jogar a bola em condições para o Jean-Pierre parar, pisar, pensar, tanto para o Alisson, que faz uma função importantíssima no time do Grêmio, quanto para o Everton. Então, no meu entender, ficou claro ontem que o Maicon
agora vai ter que esperar no banco de reservas do time do Grêmio. Eu acho que aí há duas observações, né, Fifi? Aqui tá falando alguém que é fã de carteirinha do D'Alessandro e atuou quase que como advogado do D'Alessandro na Crônica Esportiva de Erechim durante mais de 10 anos. Mas hoje, no cenário atual, nem Maicon nem D'Alessandro podem ser centro técnico da dupla Grenal. Isso é fato. Fifo, meu amigo, um grande abraço para ti, obrigado mais uma vez e até a próxima. Fábio, obrigado a todos os telespectadores da TV Erechim e quando precisar estamos à disposição. Voltamos com Na Resenha na próxima semana, aquele abraço e até lá! Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. O melhor presente para o Dia dos Pais você encontra no Master Sonda Shopping. E ainda concorre a 3 vale-compras de R$1.000. A cada R$30 ganha um cupom e participe. Master Sonda Shopping. Nos seus momentos, na sua vida.